Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão do nosso português extensivo, continuando aí a falar de orações reduzidas. Oração reduzida, ela recebe esse nome porque ela perdeu, ela se reduziu, né? Então, quando a gente fala que ela é reduzida, isso quer dizer que ela se reduziu, ela perdeu. São duas as características da oração reduzida. Duas, não esqueça. A primeira é, ela vem sem conectivo, por isso ela é chamada de reduzida. Ela pode vir com preposição, mas ela vem sem conjunção, sem pronome relativo. Primeira característica. Segunda característica, ela traz o verbo na forma nominal. Hoje nós vamos aprender a reescrever. Hoje vamos chegar ao ponto máximo de orações reduzidas, que são as questões de reescritura. A gente vai aprender a desenvolver de reduzida, passando de reduzida para desenvolvida. São as questões que você vai hoje treinar comigo. Mas antes a gente vai dar continuidade. Lembra que nós paramos na aula passada? Nós paramos na questão 34 CESP. Mas como a gente está começando, eu vou retomar da questão 34. Como a gente está começando, eu gosto sempre de fazer uma revisão. Aí eu vou fazer uma revisão especial hoje para você, com materialzinho que eu vou postar para você depois, que organiza bem uma dúvida que todos os alunos têm. Então, a gente vai começar revisando. Muitos alunos perguntam, Dri, a oração, isso aconteceu no ao vivo da aula passada. Muita gente perguntando a mesma coisa. Eu hoje vim já preparada para ajudar esses alunos. Muitos alunos estavam com a mesma dúvida. Dri, a oração reduzida de infinitivo, ela é sempre final? Alguns alunos perguntavam. Dri, a oração reduzida de gerúndio é sempre adverbial? Então, para esclarecer essas dúvidas, para você entender o que cada oração reduzida pode ser, eu começo a aula revisando e organizando isso na sua mente. Primeira coisa que você precisa lembrar, resgatar em relação à aula passada, lembra que nós temos 3 tipos de verbos na forma nominal, 3 tipos de orações reduzidas? Orações reduzidas de infinitivo, orações reduzidas de particípio. Infinitivo, lembra, é aquela que termina em AR. Pode ser o infinitivo impessoal, que é o infinitivo sem pessoa, sem sujeito, e pode ser o infinitivo pessoal, que é o infinitivo que tem sujeito, que tem pessoa, tá? Então, esse é o primeiro tipo de oração reduzida, que é reduzida de infinitivo. O segundo tipo é aquela reduzida de particípio, lembra? Particípio é aquela terminação DO, não é falado, bebido. Existe o particípio irregular, que é TO. Então, normalmente é DO ou TO. Por exemplo, TO é dito, feito, isso é particípio. E a terceira forma nominal do verbo, terceiro tipo de oração reduzida, é a oração reduzida de gerúndio, que é aquela terminada em NDO, comendo, bebendo, tá bom? Lembrou? Então, aí muitos alunos perguntam isso. Perguntam, Dri, a de infinitivo, ela é sempre adverbial? Ou é sempre temporal? A de particípio, ela é o quê? Então, pensando nessa dúvida, ajudando esses alunos, eu começo a nossa aula, antes da gente voltar para o pancadão de questões, eu começo essa aula com esse materialzinho que eu preparei para você. Vem comigo. As orações reduzidas de infinitivo. Então, vamos começar pelas de infinitivo. As orações reduzidas de infinitivo, elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Então, olhe para mim. A oração reduzida de infinitivo pode ser qualquer coisa. Pode ser substantiva. Lembra que substantiva é aquela que eu troco por isso? Então, veja, não convém preceder assim. Não convém isso. Só para a gente relembrar. Não precisa anotar nada. É só olhar. Só olhe. Então, quando ela é substantiva, a gente troca por isso. Tudo bem? Troca por isso, não convém isso. E aí, quando ela é substantiva, ela pode ser subjetiva, sujeito,
Sujeito da oração principal, o que é que não convém? Isso não convém, olha aqui na ordem direta. E aí foi isso que nós ficamos fazendo na aula passada, lembra? Nós ficamos colocando na ordem direta, ó. Troca por isso, ó. Isso não convém. Oração subordinada substantiva, subjetiva reduzida de infinitivo. Pode ser objetiva direta, ó. Acreditei isso. Ter lido nos olhos dos alunos, ó, troco por isso, aí eu sei que ela é substantiva e ela é objetiva direta. Dri, mas o acreditar é VTD? Outra coisa que a gente já viu aqui, mas hoje eu comecei revisando, porque eu sei que o português é assim, a gente já viu, mas a gente esquece. Lembra o verbo acreditar, regência do acreditar, que nós vimos já em várias questões? Lembra que o acreditar, ele pode ser VTI, quem acredita, acredita em Deus, e pode ser VTD, no sentido de supor, ó, olhe para aí, ninguém tem esse material, o material eu montei agora, tá? Então, ó, foi o que acreditei que, VTD, tá bom? VTD seguido de OD. Então, ó, esse verbo é VTD, essa oração é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Tranquilo? É o acreditar no sentido de achar isso, no sentido de supor, ter uma opinião. A oração subordinada substantiva pode ser objetiva e indireta, nada me impede disso. Olha aí, a objetiva indireta, tá vendo a preposição? Completa o verbo transitivo. Quem impede, impede alguém de alguma coisa. Impede alguém, ó, esse aqui é o OD e esse aqui é o OI. Oração subordinada, substantivo, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo. A oração reduzida de infinitivo pode ser predicativa. Seu sonho era isso, morar em São Paulo. Como é que eu sei que ela é predicativa? Porque eu tenho o verbo ser. O verbo ser é verbo de ligação. Com o verbo ser, eu sou feliz, lembra? Com o verbo ser, eu sou feliz porque depois dele vem sempre o predicativo do sujeito. Ó, esse aqui já é o sujeito. Então, o outro só pode ser predicativo do sujeito. Seu sonho era isso. Ela pode ser completiva nominal. Completiva nominal é aquela que manda a seta pro nome, ó, ânsia é nome. Então, tá vendo? Oração subordinada, substantiva. Completiva nominal, reduzida de infinitivo, ó, tinha ânsia disso. Troque por disso. Então, esse macete de trocar por isso, disso, é sempre para te ajudar a ver que ela é substantiva. E aí, quando ela é substantiva, ela pode ser subjetiva, objetiva direta, predicativa, completiva nominal. Ó, a completiva nominal, ela completa o nome, ó. Ela completa um substantivo. Tinha ânsia disso. E a positiva? A positiva, ela vem sempre isolada por sinal de pontuação. Podem ser, em geral, são os 2 pontos, mas pode ser um travessão, uma vírgula. Então, nessa altura aqui, já que a gente está finalizando hoje, se Deus quiser, eu falo isso porque na aula passada a internet faltou, tá bom? Então, se Deus quiser, hoje a gente fecha as orações reduzidas. Então, vê, a gente termina com toda essa teoria. Então, isso hoje já tem que estar na ponta da língua. Então, vê. A oração reduzida de infinitivo pode ser substantiva, pode ser adjetiva. Quando é que eu sei que ela é adjetiva? A adjetiva, ela sempre se refere a um substantivo. Ó, não era homem de inventar coisas. Então, como é que eu reconheço a diferença entre a adjetiva e a substantiva? A substantiva, ela equivale a um substantivo. É o macete do isso. A adjetiva, não. A adjetiva, ela manda seta para um substantivo. Ela faz o que uma oração adjetiva faz. Ela faz o que um adjetivo faz. Fica junto ao substantivo. Então, essa daí, ela é o quê? Ó, oração, vem, ó, oração subordinada, adjetiva, restritiva, porque ela vem sem vírgula, reduzida de infinitivo. Na aula passada,
os alunos perguntaram se a reduzida de infinitivo só poderia ser adverbial. E você está vendo que não é só adverbial, ela pode ser substantiva, igual a isso, ela pode ser adjetiva, se vier junto a um substantivo, e ela pode ser adverbial. A adverbial é aquela que tem cheiro de circunstância. Como é que eu sei cheiro de circunstância? Tempo, finalidade, concessão, condição, causa, consequência. Lembra? Aí você viu na aula passada, ao mais infinitivo é sempre tempo. Para colaborar, finalidade, final. Concessiva, apesar de ser jovem. Condicional, a ser eu rei ou se eu for rei. Olha o a com a ideia de condição. Lembra que você viu isso também? Toda vez que você tiver ao mais infinitivo, é tempo. Toda vez que você tiver a mais infinitivo, lembra? A persistirem os sintomas, não. Ao persistirem os sintomas, procure seu médico, lembra? O que é certo dizer? Eles escrevem, ao persistirem os sintomas, como se os sintomas forem persistir de qualquer maneira. Não. O certo é a persistirem. Ou seja, se eles persistirem. A mais infinitivo é condição. Ao mais infinitivo, tempo. Pode ser causal, por estar doente, causa. Ela não veio porque estava doente. E pode ser consequência. Veja a consecutiva. Aquela cena o impressionou muito a ponto de tirar-lhe o sono. Isso aqui é a consequência de a cena o impressionar. Outra coisa que você vai ver nas questões aí, a gente já vai começar com o CESP, são essas relações de causa e efeito. O fato de faz com que. O fato de a cena o impressionar fez com que lhe tirasse o sono. Toda vez que você perceber que tem esse cheiro, o fato de fez com que, é causa e efeito. Isso tudo já está na ponta da sua língua? Olhe para mim, olhe para mim. Lembra que são 3 tipos. Infinitivo, então já esclareceu a dúvida? Entendeu que a oração reduzida de infinitivo, ela pode ser dos 3 tipos. Substantivo igual a isso, adjetiva que vem junto ao substantivo e adverbial que tem cheiro de circunstância. Eu vou colocar esse material aí com o seu PDF depois para você ter esse resumo debaixo do braço, para você nunca mais ter dúvida disso. Depois tem as de gerúndio. As de gerúndio, aí para elas eu tenho uma notícia boa, presta atenção. As reduzidas de gerúndio, elas só podem ser, você vai ver muitas agora nas provas do CESP, ou elas são adjetivas, ou elas são adverbiais. Então, elas só podem ser adjetivas ou adverbiais. As de gerúndio não podem ser substantivas. Ou seja, as de infinitivo podem ser tudo. Substantiva, igual a isso, adjetiva ou adverbial. As de gerúndio, não. Ou elas são adjetivas ou são adverbiais. Tá bom? Aí eu coloquei exemplo para você. As reduzidas de gerúndio sempre aparecem nas provas. Você vai ver. Como é que eu sei que ela é adjetiva? Eu sei que ela é adjetiva porque ela vem junto a um substantivo. Passaram os guardas conduzindo os presos. É como se eu dissesse, passavam os guardas que conduziam os presos. Então, repare, eu sei que ela é adjetiva porque ela vem junto a um substantivo. E eu posso trocar por um pronome relativo. Faça sempre esse teste nas questões. Troque por um pronome relativo. Como é que ficaria? Passaram os guardas que conduziam os presos. Conduzindo os presos é igual a que conduziam os presos. Entendeu? As de gerúndio, portanto, ou são adjetivas ou são adverbiais. Aí eu coloquei exemplos para vocês aí. Temporal, concessiva, condicional, causal, conformativa. São aquelas que têm cheiro de circunstância. Por fim, outra notícia boa para você. As reduzidas de particípio, que são as últimas, então lembra, organize isso aí na sua revisão. Reduzidas são 3 tipos. Infinitivo,
que você viu aí, elas podem ser tudo, substantivas, adjetivas ou adverbiais. De gerúndio, que podem ser adjetivas ou adverbiais. E agora, para fechar, as de particípio. As de particípio, notícia boa, ou elas são adjetivas ou são adverbiais. Você não vai ver registro de oração subordinada substantiva reduzida de particípio. Então, ou ela é adjetiva, e se ela for adjetiva, você já sabe, ela vem junto ao substantivo. Esta é a notícia divulgada na imprensa. Olha aqui, essa oração é adjetiva porque ela vem junto ao substantivo. Esta é a notícia que foi divulgada. É só você colocar o que. Quando você coloca o que, você percebe que ela é adjetiva. E é isso que você vai ver nas questões. Qual é o nome dela? Oração. Ó, ela não é adjetiva? Ela não vem sem vírgula. Então, qual é o nome dela? Ó, oração subordinada adjetiva. Restritiva, porque vem sem vírgula. Reduzida de particípio. Oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. E a de particípio pode ser também adverbial. E eu coloquei exemplos aí para você. Lembrando que a adverbial é aquela que tem cheiro de circunstância. Tempo, condição, concessão, causa, ou seja, o fato de fez com que. Tá bom? Aí você não precisa decorar. Você só precisa agora, que você vai cair dentro das questões comigo, você só precisa saber o seguinte, ó. São 3 tipos de reduzidas, então. Infinitivo, gerúndio e particípio. As de infinitivo podem ser tudo. As de gerúndio e de particípio ou são adjetivas, que vêm junto ao substantivo, ou são adverbiais, que trazem cheiro de circunstância. Show. As de infinitivo podem ser qualquer coisa. Aí, liberou geral com elas. Como é que eu sei se é substantiva? Eu troco por isso. Como é que eu sei se é adjetiva? Vem junto a um substantivo. E como é que eu sei se é adverbial? Tem cheiro de circunstância. Pronto, você já sabe isso. Agora é treinar para depois a gente virar a página e entrar na reescritura de orações, reduzidas em desenvolvidas. Tá bom? Então, voltando aí ao nosso treinamento de questões, agora sim, nós vamos da questão 34 até a 50 CESP. Agora você tira de letra. Questão 34. O trecho, divulgada pelo Ministério da Saúde, está entre vírgulas porque constitui oração subordinada, adjetiva, explicativa. Como é que eu sei que ela é adjetiva? A adjetiva manda seta para o substantivo. Se você ler desde aqui, olha o que ele diz. De acordo com a publicação. Publicação é um substantivo. Divulgada refere-se a ele, a esse substantivo publicação. É como se eu dissesse que foi divulgada. É só colocar o que foi divulgada. Pronto, dá para ver que ela é adjetiva. Ela é explicativa? Ora, ela vem entre vírgulas. Se vem entre vírgulas, é sim oração subordinada adjetiva explicativa. Item certo. Questão 35. A oração iniciada pela forma verbal estabelecendo restringe a referência de elo. Quando a banca pergunta se restringe a referência de elo, ela quer saber se ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Esse é um outro jeito que o CESP tem de perguntar isso. A banca pergunta se restringe, é a mesma coisa, quer saber se é adjetiva restritiva. E quer saber se se refere a esse substantivo elo. Então vamos lá, leia desde aqui, ó. Existe um elo secreto estabelecendo. Elo secreto estabelecendo. Não é como se eu dissesse elo secreto que estabelece. É como se eu dissesse que estabelece. Sim, refere-se a elo secreto que estabelece.
é sem vírgula. Tá vendo vírgula aqui? Não. Se tivesse vírgula, estaria errado, mas é sem vírgula. Restritiva. O item está certo. Show. Questão 36. A oração de se registrar como postulante a todos ou a alguns cargos eletivos restringe de novo. A banca quer saber se, quando ela pergunta se restringe, ela quer saber se é oração subordinada adjetiva restritiva. Então vamos lá, vou lá para o texto, de se registrar como postulante a todos ou alguns cargos eletivos. Está aqui a oração. A banca quer saber se restringe o sentido do pronome alguém. Vamos ver se manda a seta para esse alguém. Leia um pouquinho antes comigo, para você entender o contexto. Ele diz ali, as inelegibilidades são os impedimentos de natureza constitucional ou legal que impossibilitam alguém de se registrar. Impossibilitam alguém. Quem impossibilita? Impossibilita alguém de alguma coisa. Quando eu vou à regência do verbo, dá para ver que alguém é OD e de se registrar é OI. A banca quer saber se restringe? Não. É objeto indireto do impossibilitar. Impossibilitar alguém de alguma coisa. Item errado. É oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. É OI. Deixa eu colocar aqui para você, É OI do impossibilitam. E o alguém era o OD. Pegou o raciocínio? Show. Questão 37. Questão 37, a banca pergunta. O fragmento percebidos, blá, 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 é aposto. Lá vem a banca. É aposto. E qualifica, Eu sempre falo isso para você, mas eu vou repetir, porque a banca tem fixação pelo aposto e eu também. Aposto é caso de substantivo que explica outro substantivo. Nem precisaria o texto para ver que isso aí está errado. Aposto é função do substantivo. Aposto é substantivo que explica outro substantivo. Quando eu olho para isso aqui, percebidos é substantivo. Então, vou repetir. Você nem precisa ir ao texto. Se fosse um substantivo, eu iria ao texto. Não é percebidos, é adjetivo. Veja, quando você vai ao texto, vou lá para a linha 15, Quando você vai ao texto, lá na linha 15, você percebe que ele diz o seguinte, E aí você tem de ir lá no início, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não. Então, presta atenção. Começou lá em cima, remuneração e o subsídio. Aí depois, falou tudo deles. Aí depois, e os proventos, pensões, outra espécie, percebidos. Veja, quando ele diz aqui o percebidos, percebidos é adjetivo que se refere aos substantivos enumerados ali ao final, proventos, pensões ou outra espécie. A banca pergunta se é aposto e qualifica um sujeito composto de dois núcleos? Jamais. E ainda vou te dizer mais,
o item está errado. Você vai dizer que ela é uma oração. Então, volte aqui comigo, ó. Percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens, blá, blá, blá. Quando você continua lendo, ó, o que vem depois, leia o que vem depois. Percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens, você percebe que ele não se refere nem só a proventos, pensões ou outra espécie. Ele está falando de tudo, a remuneração, o subsídio. Aí depois ele continua. E os proventos, pensões ou outra espécie, percebidos, blá, blá, blá. Tudo isso se refere a esses 5 substantivos. E não é aposto porque é adjetivo. Então, qual é a classificação desses percebidos? Oração subordinada, adjetiva, porque está se referindo aos substantivos. Tem vírgula, deixa eu colocar aqui a vírgula para você. Tá vendo a vírgula? Explicativa, oração subordinada, adjetiva, explicativa, reduzida de particípio. Entendeu? A banca diz que é aposto, já estaria errado sem precisar ir ao texto, porque isso aqui é adjetivo. Aposto é caso de substantivo. E ela diz que só se referia a proventos, pensões ou outra espécie remuneratória. Não, ele começou a enumeração lá em cima. O item está errado. Como sempre, ó, 2 coisas que a banca ama. Aposto, CESP tem fixação em aposto, e setas. Sempre questão de setas, tá vendo? Você tinha que ir lá ao início do texto para ver que a referência era desde o início do texto. Item errado. Bora mais, questão 38. O desenvolvimento das ideias do texto confere à oração reduzida, iniciada por tendo alcançado, um valor adjetivo correspondente a que tem alcançado. A banca quer saber se essa oração é reduzida adjetiva. E você vai ter de... Lembra que a oração reduzida de gerúndio, ela pode ser adjetiva ou adverbial. Você fez essa revisão aqui comigo no início do vídeo. Você vai ter de ver se ela é adjetiva, o CESP está dizendo que é. Você vai ter de ver se ela é adjetiva ou se não, se ela é adverbial, porque ela pode ser 2 coisas. Então, vamos lá, ó. Leia desde aqui comigo, ó. O número de mulheres no mercado de trabalho mundial é o maior da história, tendo alcançado. Então, a banca quer saber se que ele equivale a, esse gerúndio equivale a, que tem alcançado. Ou seja, é como se estivesse se referindo a número que tem alcançado. É isso que a banca está tentando te convencer, de que é adjetivo e que se refere a número. Número de mulheres, blá, blá, que tem alcançado. A minha pergunta é, ela é adjetiva, como a banca está dizendo, referindo-se a número, ou ela tem cheiro de circunstância? Por isso que eu fico no seu pé com esse negócio de cheiro de circunstância, para você não dar mole nessas questões do CESP. Você não sentiu aí, não? Cheiro de circunstância? O número de mulheres no mercado de trabalho é o maior da história. O fato de ser o maior... tendo alcançado em 2007, na verdade, existe uma relação de causa e efeito, que ainda é o contrário, ó. Tendo alcançado, o fato de ter alcançado a marca de 1 bilhão fez com que se tornasse o maior da história. Ainda inverteu a relação de causa e efeito. Vou repetir. Tinha cheiro de o fato de fez com que. E mais... O que vem primeiro é o efeito, o que vem depois é a causa. Porque primeiro alcançou a marca de 1 bilhão. Depois se tornou, com isso, o maior da história. Então, olha que demais essa questão. Então, a banca quer saber se ela tem valor adjetivo. Você vai dizer que não. Ela tem valor adverbial de causa. O item está errado. Valor adverbial de causa, por quê? O fato de ela ter alcançado esse número... ter alcançado a marca de 1 bilhão fez com que se tornasse o maior da história. Ó. Repito, causal. E esse aqui é o efeito. Então, se a gente tiver que classificar essa oração, classifique comigo, ó. Tendo alcançado, ela é o quê? Diga o nome todo dela. Ela é oração subordinada, adverbial, causal,
reduzida de quê? Sempre olhando para o verbo auxiliar. O auxiliar é que carrega tudo nas costas. Reduzida de gerúndio. Tá ligado? Tá ligado em tudo que eu tô falando? Tá entendendo tudo que eu tô falando? Vá por mim, entenda tudo dessa aula. Porque depois você vai estar livre para caminhar sozinho. Mas tudo que eu falar aqui, você tem que estar ciente para você pegar essa carga aí, que é uma carga poderosa de conhecimento, tá bom? Então anotou aí, tá bom? Ó, tendo alcançado, não é adjetiva de número, não, como a banca queria. Ela é adverbial. Havia cheiro de causa e efeito. Tá bom? Difícil mesmo. Show, show. Então, Dri, por que eu tô errando isso, minha filha? Cheiro, cheiro adverbial. Esse cheiro, por isso que eu fico no seu pé, pra você ficar sentindo esse cheiro. É difícil chegar a esse nível? É, mas chega uma hora que você começa a sentir cheiro. Você fala, cara, não é isso, é circunstância. Você fala assim, não, isso aqui não é adjetivo, isso é circunstância. Porque quando ele fala, o número de... Existe uma relação de o fato de fez com que... O fato de ter chegado a 1 bilhão fez com que se tornasse o maior da história. E outra coisa, essas relações de causa e efeito nas provas do CESP, elas vêm em grande quantidade. Você tem que estar esperto nisso, entendeu? Vamos mais, questão 39. No período em que se inserem... boa. Tô aqui com o chat, aproveitando a participação dos alunos do chat. A aluna falou, Adri, eu pensei que ela fosse reduzida de particípio. Boa essa dúvida da colega, anote isso daí. Quando você tiver uma locução verbal, então, ó, eu vou voltar aqui para quem perdeu, anotar. A intervenção da colega é perfeita, vou até mudar de cor. Dri, eu errei achando que ela fosse reduzida de particípio. Quando você tem uma locução verbal, não esqueça aquela máxima, aquele mantra que a gente fica repetindo de que o principal manda, o auxiliar obedece. O principal manda, o auxiliar obedece. O principal é o último. Ele manda. Quem carrega tudo nas costas, coitado, quem obedece, quem carrega tudo nas costas é o auxiliar. Então, olha aqui, esse é o verbo auxiliar, esse é o verbo principal. O principal manda, o auxiliar obedece. Na hora de eu classificar a oração, eu olho para o auxiliar, ele que está carregando tudo nas costas. Ele é que carrega, coitado. Ele é que carrega, tá bom? Tranquilo? Então, por isso que ela é reduzida de gerúndio. Se o auxiliar estivesse no particípio, ela seria reduzida de particípio. É o auxiliar que carrega tudo nas costas. Então, é para ele que eu olho na hora de dizer do que a oração é reduzida. Tá? Ótima pergunta aí. Show! Vamos lá, a gente vai até 50. Tá? A gente vai até 50. Vamos, questão 39. No período em que se inserem os trechos para absolver o presente e para louvar os bons tempos antigos, exprimem finalidades. É tão fácil que dá um vazio, não dá? Quando a gente acabou de fazer uma questão matadora. Agora a gente olha essa aí para absolver o presente e para louvar. Peraí, isso. A gente acabou de resolver uma questão matadora, horrorosa, horrível. Agora a gente vem para essa e a banca simplesmente pergunta se exprimem finalidades. É tão fácil que, ó, ele diz... Leia desde aqui, ó. Não tenho nenhuma intenção de difamar ou condenar o passado para absolver o presente, nem de deplorar o presente para louvar os bons tempos antigos. Essas duas ocorrências da preposição para têm valor semântico de a fim de. A banca pergunta se exprimem finalidades. Ora, elas são as tais das orações subordinadas, adverbiais, finais, reduzidas de infinitivo. Orações subordinadas, adverbiais, finais, porque tem cheiro de circunstância, de finalidade, reduzidas de infinitivo. Infinitivo, absolver e louvar. Tão fácil que dá até medo, né, não? Questão 40. De novo, ó, tá vendo que o CESP fez? Pegou uma oração que tem infinitivo,
e preposição. Isso é estrutura de oração reduzida. A essa altura da aula, do curso, você já sabe reconhecer uma oração reduzida nas provas do CESP. Então, você já sabe do que a banca está falando. Ela te traz uma estrutura de reduzida, ou seja, preposição mais verbo na forma nominal. Ela quer saber se tem cheiro de finalidade. Então, isso é circunstância. Ela quer saber se é circunstância de finalidade. A gente vai ao texto para ver se há essa ideia de finalidade. Só no texto a gente consegue fazer essa identificação. Então, vamos lá. Olha o que ele diz. Mas aquela casa me protegia. Leia desde o início aqui na linha 4 comigo, olha. Mas aquela casa me protegia. E dentro dela, uma mulher se esforçava por me fazer feliz. A banca quer saber se há ideia de finalidade. Veja se esse por tem ou não valor semântico de a fim de. Veja, ele diz, uma mulher se esforçava a fim de me fazer feliz. Coisa linda, item certo. E o CESP fez aí uma questão, elaborou uma questão que foge ao esperado, porque normalmente o por tem ideia de causa. Se você pegar as questões aí, normalmente o por é causal. Mas não é lei. O por não é só causal. Então, legal, entendeu? Isso aí é para você se vacinar. Para você se vacinar em relação a essas questões do CESP. Para não ficar achando que o por é sempre causa. Esse por aí é igual a para. É finalidade. Não é só causal que o por pode ser, tá bom? Para me fazer feliz. Item certo. E aí, se você tivesse que classificar essa oração, aproveite, ó, oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Tudo bem? A fim de me fazer, para me fazer. Questão 41. Isso aí, você pode trocar por para me fazer feliz, isso aí. Isso, perfeito, tá? Isso, não dá para ir pela... Quem for pela decoreba com CESP, dança, né? Você vê de propósito. Ah, Adriana, eu decorei que sempre que for por mais infinitivo é causa. A banca... Eu juro para você, quando eu falo que a banca tem olheiros no chat do YouTube, é que toda vez que alguém tenta macetear, ela vem para furar. Porque não é sempre assim. Então, não adianta decoreba nas provas do CESP, não adianta. Questão 41. Ó, essa aqui... é reduzida de particípio. Ó, a gente ainda não tinha feito, ó, vamos ver. Agora, essa aqui é reduzida de particípio. Está ligado que isso aqui é particípio? Não é essa terminação, DA, reduzida de particípio. Pois bem, a banca quer saber se, isoladas, introduz uma oração reduzida que no texto apresenta valor condicional. Já te ensinei a manha de, para você saber, para você identificar o valor de uma oração reduzida, o valor semântico, toda vez que você estiver diante de uma questão como essa, que você tiver que ver o valor semântico da oração reduzida, você tem de olhar para ela e para o verbo da OAP. O outro verbo, o verbo da oração principal, o verbo com o qual ela se conecte. Não dá para ficar olhando só para ela, entendeu? Não fique olhando só para isoladas. Olhe para essa oração e o verbo da OAP. Então, vamos lá, ó. Isoladas, agora eu vou procurar o verbo com o qual esse isoladas esteja conectado, ó. Isoladas de contexto ou situação, as palavras quase nada significam. Olhe para esses dois trechos que eu grifei e veja se não fica mais fácil ver se há ou não uma relação de condição. Veja, isoladas de contexto, as palavras quase nada significam. É como se eu dissesse, se elas estão... Tente colocar o se para ver. Ó, caso elas estejam isoladas de contexto, quase nada significam. Sim, faz sentido. Faz sentido colocar caso estejam isoladas? Sim, caso se isolem? Sim. Faz sentido trocar por caso, ou se estiverem isoladas, ó, se forem isoladas, se estiverem isoladas. Na hora da prova você vai fazer isso que eu estou fazendo aqui, trocar pelo caso, pelo se. Coisa linda. Item certo.
tem valor condicional. Outra dúvida aqui do chat, perfeita, isso, se isoladas. O colega simplesmente colocou o C lá e deu certo, isso aí, se isoladas, tá ótimo. Ó, houve uma pergunta ótima aqui. Adriana, pensei em tempo, quando estão isoladas. Estaria errada a ideia de tempo? Não. Os gramáticos normativos dizem isso. Eles dizem, não esqueça, os próprios gramáticos normativos dizem que determinadas orações reduzidas podem se desenvolver de mais de uma forma. Ou seja, elas podem apresentar mais de um valor semântico. Traduzindo, você que viu ideia de tempo não poderia errar por esse motivo. Na hora que você estiver fazendo a questão, você vai falar assim, poxa, eu achei que fosse tempo. Tudo bem, mas eu já aprendi que reduzida às vezes pode ter mais de um sentido. Beleza, poderia ser tempo? Poderia. Mas não poderia ser condição? Então, flexibilize isso. Lembrando que, às vezes, há mais de um valor semântico naquela oração reduzida. Tanto é que eu te falei na aula passada. Evite usar orações reduzidas na sua redação, na sua discursiva. Porque a oração reduzida, ela pode trazer ambiguidade para a frase. Ela pode apresentar mais de um valor semântico. Por isso que ela deve ser evitada. Entendeu? Então, é isso aí. Não é, Adriana, eu senti cheiro de tempo. Beleza, mas também não poderia haver ideia de condição? Se isoladas, quase nada significam. Caso estejam isoladas. Show! Questão 42, vamos até a 50. No período em que se insere no texto a oração ao mais infinitivo, já conheço essa história. Ao coletar um dado, se você for ao texto, ó, ao coletar um dado, as empresas deverão informar. Elas deverão informar quando coletarem um dado. É só trocar pelo quando. Ao mais infinitivo não é modo, é tempo. O item está errado. Tudo bem, tá? Em relação à questão anterior, não cabe recurso. Vou repetir, não cabe recurso, porque as duas ideias podem ser encontradas ali naquela oração reduzida. Pode ser tempo ou condição. Uma não exclui a outra, é isso que você tem que enxergar. Ou seja, se entrar com recurso, a banca vai dizer, tá, mas não pode ser condição? Aí você vai dizer, não, é que eu vi ideia de tempo. Aí a banca vai dizer, tá, mas também poderia ser condição. Porque é isso. A reduzida pode trazer mais de uma ideia. Então, não cabe recurso nesse tipo de questão. Entendeu? Questão 43. Como é simples transportá-las, os custos logísticos são baixos. A primeira oração expressa em relação à segunda circunstância de causa, o fato de ser simples transportá-las faz com que os custos sejam baixos. O fato de ser simples faz com que os custos sejam baixos. Faça isso que eu estou fazendo, ó. Identifique os verbos, resuma o que você está lendo. Resuma sempre partindo dos verbos. Os verbos, eles fazem... quando você sublinha os verbos, fica mais fácil você entender a relação semântica das orações no período. O fato de faz com que. O fato de faz com que. Causa e efeito. A banca quer saber se a primeira causa. Tá, vamos ver. Vamos ver se a primeira é causa. Ó. Primeiro é simples transportá-las. Depois, os custos ficam baixos. Realmente, essa relação de causa e efeito está assim, da causa para o efeito. O item está certo. Outra coisa que você aprendeu comigo, lembra? Toda vez que você tiver dúvida, será que é causa ou efeito? Pergunte cronologicamente. A causa, cronologicamente, acontece primeiro. O efeito acontece depois. O efeito é subsequente. A causa é anterior. Tá bom? Show!